Graça e paz, bom dia a todos, seja muito bem-vindo a mais essa Escola Bíblica Dominical. Hoje, mais uma vez, temos a oportunidade de juntos estudar a Palavra de Deus, palavra que é preciosa, é a Palavra de Deus que nos enriquece, que nos fortalece, é a Palavra de Deus que nos dá a direção para os nossos passos, é a Palavra de Deus que nos dá autoridade, poder para continuar vivendo segundo a vocação do nosso chamado. A palavra de Deus que é revelação do próprio Deus para nós e luz para os nossos pés, como a própria palavra revela. Nós temos estudado já há bastante tempo, ou alguns meses, o livro de Atos dos Apóstolos, um livro que tem enriquecido muito as nossas vidas enquanto igreja, tem nos dado muitas informações, tem nos ajudado a enxergar como foi ou como foram os primeiros passos da igreja primitiva e, de uma forma didática, tentar extrair pontos importantes, relevantes, que possam ser aplicados nos nossos dias. Aliás, não só podem, mas devem ser aplicados na vida da igreja contemporânea. À medida que a gente vai estudando esse livro, a gente vê, a gente percebe o quanto esse livro é atual e o quanto a igreja do Senhor tem sido perseguida e assolada desde os seus primeiros passos. Não é diferente com os nossos dias, mas a igreja, no decorrer dos séculos, tem sempre sido protegida pelo próprio Deus. A igreja permanece triunfante e a promessa de Deus de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele tem sido cumprida, porque todas as promessas que o nosso Senhor faz, ele as cumpre. Para você que nos acompanha aí, você vai passar a receber a transição ou a exposição dos slides aí na sua tela. Como eu disse, a gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos e na semana passada nós estudamos os versículos de 1 a 11, que tratou daquele episódio bastante conhecido da igreja, aquele episódio que envolveu Ananias e Safira, aqueles que permitiram ter os seus corações cheios por Satanás e tentaram atribuir ao Espírito Santo uma obra que não era do próprio Deus, uma obra que não era do Espírito Santo. E o juízo do Senhor recaiu imediatamente sobre aquele casal que perderam as suas vidas de uma forma trágica. E como o próprio apóstolo Pedro disse, não foi aos homens que eles mentiram, mas mentiram ao próprio Espírito Santo de Deus, e por conta daquilo eles receberam a devida punição. Esse fato acabou gerando no meio da igreja muito temor. As pessoas passaram a temer muito o nome do Senhor, temer o Espírito Santo de Deus, temer o próprio Deus. E talvez o temor seja algo que esteja escasso nos nossos dias. Então, por isso, a importância de nós lermos, relermos, meditarmos de tempos em tempos sobre esses episódios, sobre esses acontecimentos, porque eu tenho certeza que nos ajudará a enxergar como está a nossa vida, como está ou como é a nossa conduta diante do nosso Senhor, como é que nós temos nos portado, como é que nós temos nos apresentado diante do Senhor. E na semana passada eu fiz questão de mencionar que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem e hoje. E se o nosso Deus agiu com justiça naqueles dias, trazendo juízo sobre Ananias e Safira, ele pode muito bem agir dessa mesma forma hoje. Por isso, a importância de temermos a Deus, que é o princípio da sabedoria, buscar sempre fazer a vontade dele, não tentar usurpar aquilo que não nos pertence. Então, esse episódio que nós estudamos na semana passada foi muito importante, porque nos ajuda a fazer uma autoanálise de como anda a nossa vida, de como nós temos nos portado. Lembre-se que, ao tratar desse episódio, dessa questão de Ananias e Safira, nós ressaltamos a questão da hipocrisia dentro da igreja. O que é hipocrisia? É você tentar passar uma imagem daquilo que você não é,
muitas vezes tentando vender uma imagem de que você é mais cristão, mais espiritual do que outras pessoas. E isso é uma ofensa ao nosso Deus, além de ser uma ofensa ao nosso irmão, à igreja do Senhor. Então, é importante que nós nos apresentemos diante do Senhor sempre com os nossos corações limpos e puros diante de um Deus que é santo e que conhece todas as coisas, vê todas as coisas, conhece os intentos dos nossos corações. E lembre-se que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Hoje nós vamos estudar, como eu disse, então, a porção dos versículos de 12 a 16. Antes da gente estudar, e mesmo com esse breve resumo que eu fiz acerca do episódio de Ananias e Safira, é importante a gente se lembrar que já estudamos até agora, principalmente no capítulo anterior, capítulo 4, que a igreja, desde os seus primeiros passos, ela foi perseguida. Ela foi perseguida desde a sua origem. Porém, o que ficou muito claro para a gente, está registrado lá no versículo 29, é que diante daquelas perseguições, os discípulos, os apóstolos do primeiro século ali, os nossos irmãos, eles não se acovardaram. Eles não se acovardaram. De uma forma completamente diferente, eles oraram a Deus pedindo para que Deus desse a eles a intrepidez para permanecerem pregando o Evangelho. Lembrem-se que por conta da pregação do Evangelho, por conta de milagres, em caso aí a cura daquele paralítico, os apóstolos foram presos, foram interrogados pelo Sinédrio e ao serem soltos, eles oraram a Deus pedindo coragem, ousadia para continuar pregando a palavra de Deus. No versículo 30, lá do capítulo 4, nós vamos ver também que a partir da vinda do Espírito Santo começou a se tornar corriqueiro milagres. Então, muitos milagres e sinais e prodígios começaram a ser realizados pelo Senhor Jesus por mãos dos apóstolos. Nós vamos ver isso no versículo 30 do capítulo 4. E quando a gente vê ali os irmãos reunidos no finalzinho do capítulo 4, né, quando Pedro e João são libertos, eles se reúnem com a igreja, com os irmãos que estavam lá orando, e eles oram, todos se unem em oração pedindo para que o Espírito do Senhor se manifestasse, para que desse a eles a ousadia necessária, e a gente vê logo na sequência que a oração foi imediatamente respondida, né? A gente vê que naquele momento em que eles oravam, tremeu o lugar e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. Lembre-se que nessa ocasião havia cerca de 5.000 pessoas integrando a família de Deus, integrando a igreja. E o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar a palavra de Deus com intrepidez. Algo que me chamou muita atenção a gente estudando aquela passagem é que eles poderiam ter orado para que Deus fizessem com que aqueles inimigos sucumbissem, que eram aqueles que estavam perseguindo o Evangelho, perseguindo os apóstolos, mas não. Eles oraram para que Deus desse a eles coragem e ousadia para que eles continuassem a pregar o Evangelho, independentemente da perseguição que eles estavam sofrendo, né? E oraram também para que Deus continuasse a realizar os seus milagres e os seus sinais. Então a gente vê a resposta de Deus ao primeiro pedido deles, a gente vê isso imediatamente, que é quando o Espírito Santo vem. E a cura é justamente a cura, milagres, sinais e maravilhas, a gente vai ver nessa sequência que está separada para a gente estudar hoje, nessa manhã. Vamos ler então dos versículos 12 ao versículo 16 do capítulo 5. O texto das Escrituras Sagradas diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Versículo 14.
e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, essa é a porção do texto que nós vamos ler hoje. Eu quero pedir para que nesse instante você feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, obrigado por mais essa oportunidade de poder ler a Tua Palavra, estudar sobre a Tua Palavra, ó Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de junto meditarmos nessa palavra tão preciosa e tão importante para o nosso crescimento. Ó Deus, suplicamos pela orientação, pela condução do Teu Espírito Santo, para que recebamos entendimento, ó Deus, da Tua vontade, daquilo que o Senhor tem para a Sua igreja atual. Ó Deus, não permita que venhamos a caminhar com dúvidas. A Tua palavra é luz para os nossos pés, então, por favor, que o Senhor esteja a nos guiar nesses próximos minutos, ó Deus, e que ao final possamos sair daqui enriquecidos por meio da Tua mensagem. É o que nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Algumas questões, queridos, a gente observa nesses textos que nós lemos aí, nesses versículos que nós lemos. E o primeiro deles é a questão dos sinais e prodígios que eram feitos no meio do povo. Isso está no versículo 12, né, que diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, o versículo já começa deixando claro de que muitos sinais eram feitos por mãos desses apóstolos. Faço sempre questão de destacar que esses sinais eram realizados por Cristo, por Jesus, porém, por mãos dos apóstolos. E tudo tinha uma finalidade. Certamente o livro de Atos é o livro que mais registra milagres sendo realizados, sobretudo por apóstolos, né? Pelos apóstolos. Muitos milagres são registrados no livro de Atos. E inicialmente, nos primeiros passos, parece que eram mais, mas à medida que o livro de Atos vai se encaminhando para o fim, esses milagres começam a ser menos frequentes. E por conta disso, a gente consegue entender, ou a gente consegue deduzir de que o motivo da realização dos milagres não era em si a cura. Não era só esse o objetivo. Existia um objetivo maior por trás de tudo isso. Talvez os apóstolos só não tenham feito mais milagres do que o próprio Senhor Jesus Cristo, que realizou muitas coisas. Muitas coisas a ponto de um dos evangelistas, salvo engano, João, dizer que se fosse escrever todos os milagres que o Senhor tinha realizado, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para isso. Porém, a gente vê esse mesmo modus operandi aí na vida dos apóstolos. Então, note que o Senhor Jesus, quando veio, né, o Messias prometido, quando ele veio, ele cumpriu as Escrituras, ele cumpriu as profecias e levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías já dizia isso há muitos anos antes da vinda do nosso Senhor. Então, os milagres realizados tinham como objetivo atestar, era uma espécie de credencial do ministério do Senhor Jesus, e agora a gente vê a mesma coisa acontecendo aqui no ministério dos apóstolos, tá bem? É importante que a gente identifique isso, que isso fique claro para nós, que esses milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos. É isso o que o texto deixa claro. Olha o início do versículo 12, mais uma vez. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos
apóstolos. Então, a gente fala aqui, a gente se refere a uma comunidade de mais de 5.000 pessoas, porém, esses milagres eram feitos pelos apóstolos. E o Hernandes, não só o Hernandes, mas outros estudiosos atribuem esses milagres a essa credencial. Eles consideram esses milagres a uma forma de atestarem ou certificarem o ministério dos apóstolos. Então pense bem, Jesus veio, realizou muitos sinais, maravilhas e milagres, Jesus morre, Jesus é ressuscitado por Deus Pai, os discípulos e os apóstolos aqui recebem poder, os discípulos são cheios do Espírito Santo, mas de uma forma sobrenatural, o Senhor Jesus passa a agir por meio dos apóstolos, realizando grandes milagres no meio do povo. Então, aquele ministério do Senhor Jesus que foi reconhecido, né? Jesus reconhecido como Messias, realizou muitos milagres, agora vem quem? Vem os seus seguidores. Aqueles que o Senhor havia escolhido vêm realizando os mesmos milagres que o Senhor Jesus realizava, tá bem? Então, o próprio apóstolo Paulo, que não fazia parte do rol dos apóstolos aqui nesse momento, mas tempos depois ele escreveu, lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, que as credenciais dele haviam sido apresentadas àqueles irmãos. E qual eram essas credenciais? Ele diz assim no versículo 12... pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, essa era a credencial. Qual era a evidência de que, de fato, aqueles homens eram seguidores do Senhor Jesus e de que o ministério deles era credenciado ou autorizado ou estava debaixo da ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, os sinais e as maravilhas que eles realizavam. Amém? Então, isso é muito importante a gente entender. Essas credenciais, elas, a partir desse momento do livro de Atos, passam a ser utilizadas com frequência. Como eu disse, o livro vai trazer inúmeras passagens demonstrando milagres sendo realizados por esses apóstolos, tá bom? Aí tem um autor, Adolf Pohl, que ele diz que um apóstolo não é apenas um pensador ou um professor e pregador, mas, sobretudo, um embaixador que tinha de agir com palavra e ação conforme a incumbência do seu Senhor. Então, o papel que os apóstolos desempenhavam era esse, de representante do reino de Deus. Eles representavam o Senhor Jesus aqui na terra. O ministério deles era exercido em nome do Senhor Jesus. Então, essa é uma verdade que a gente jamais pode esquecer. Foram poderosos, mas todos esses milagres realizaram com o objetivo de proclamar o reino dos céus, proclamar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro estudioso que chama Warren Wiersbe diz que os milagres operados por Jesus durante o seu ministério aqui na terra tinham 3 propósitos. O primeiro deles, demonstrar compaixão e suprir as necessidades humanas. Note que a maioria desses milagres, eles tinham como intento transformar a vida de pessoas que estavam sofrendo. Lembre-se do primeiro milagre realizado pelos apóstolos, que foi a cura de um aleijado com mais de 40 anos, que todos os dias era colocado ali no pórtico de Salomão, salvo engano, não me recordo agora qual das portas, mas para ficar ali mendigando, recebendo ali esmolas para sobreviver. Então imagine o impacto daquele milagre realizado por Pedro e João na vida daquele homem. Então, isso foi uma demonstração de compaixão e não compaixão dos apóstolos. Algo que me marcou muito é quando a gente lendo esse trecho, esse milagre, e ao se depararem com aquela obra realizada, se ajuntaram ali as multidões, Pedro, no seu discurso, ele olha para aqueles irmãos ali, para aquelas pessoas, né? Irmãos, eu digo israelitas, e os indaga da seguinte forma: ora, quem os levou por que vocês são tentados ou levados a pensar que foi por nossa própria compaixão ou por nosso poder que nós realizamos isso?
Então, note que Pedro lá, ele vai falar que aquela obra realizada não tinha se dado nem pela compaixão deles e muito menos pelo poder deles, mas que tudo aquilo tinha sido realizado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, por poder de Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias. Amém? Então, o primeiro desses propósitos era essa demonstração de compaixão. O segundo, apresentar suas credenciais como filho de Deus. Os milagres de Jesus se deram dessa forma. Quando Jesus cura também da mesma forma, era demonstrando compaixão, tá bem? E na vida dos apóstolos também da mesma forma. Era a demonstração, num primeiro momento, de que ele era filho de Deus, enquanto milagres realizados pelo próprio Jesus, e agora os apóstolos realizando esses milagres eram credenciais de que eles estavam debaixo da autoridade do Senhor Jesus, de que eles eram representantes do Filho de Deus aqui na Terra, tá bem? E um terceiro propósito era o quê? Transmitir verdades espirituais, assim como Jesus fez isso, quando pregou durante o seu ministério terreno. Ele realizava milagres, mas isso nunca tinha como objetivo, o milagre em si não era o mais importante. O mais importante era atrair pessoas, era impactar pessoas para que elas recebessem a palavra da salvação, tá bem? A mesma estratégia é usada aqui agora pelos apóstolos, que ao realizarem os seus milagres, eles transmitiam àquelas pessoas as verdades espirituais necessárias à salvação daquele povo que estava perdido e necessitavam de um Salvador. Amém? Então, mais uma vez aqui fica registrado, né, de que é Jesus quem opera essas maravilhas por meio dos apóstolos. E os milagres não são um substituto para o Evangelho, mas apenas abrem portas para a pregação, né? Fundamentando aqui aquilo que eu já disse. Os milagres não são os recursos usados por Deus para a salvação, mas apenas para demonstrar o seu poder. Ou seja, a gente acaba lembrando daquela frase muito usada pelo pastor Joel, pastor Vando e outros, né? De que mais preocupado em curar a perna torta, em curar a espinhela caída, em endireitar a coluna do indivíduo, Deus tem como propósito salvar a alma, impedir que essa alma vá para o inferno. Amém? Então isso é muito importante que a gente tenha em mente. O meio usado por Deus para chamar os pecadores ao arrependimento é a fé, e a fé salvadora, é a pregação da palavra. Então, não existe outro caminho para a salvação senão o arrependimento que vem por meio da fé e da pregação da palavra de Deus, tá bem? Então, isso é importante. Salvação é mediante o arrependimento. Esse arrependimento é obra do Espírito Santo que começa a operar no coração de um indivíduo essa fé salvadora. E isso é consolidado aí por meio da pregação do Evangelho. Só é possível por meio da pregação do Evangelho. Depois você pode verificar isso em 1 Coríntios, no capítulo 1. Amém? Os milagres provocaram dois resultados interessantes e opostos. Olha o que o Hernandes vai observar aqui. Num extremo, uma reserva temerosa. No outro, grandes sucessos missionários. Essa é a realidade que vemos nos dois pontos seguintes, que vão ser os versículos seguintes que nós vamos estudar. Observe que, ao realizar aqueles milagres, duas coisas interessantes acontecem. Você começa a perceber temor. Havia temor naqueles que viam aqueles sinais sendo realizados por meio dos apóstolos, e em contrapartida, aquilo era um pretexto para que a palavra fosse pregada e, consequentemente, isso trouxe ou trazia um sucesso àquela missão que os apóstolos tinham. Vamos observar no seguinte ponto aí, ou no segundo critério colocado aqui pelo Hernandes: temor e respeito entre o povo, que a gente vê no versículo 13. Olha só o que diz o texto. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então, por conta daquelas maravilhas que eles realizavam, muitos não queriam ficar perto deles. Muitos não se aproximavam deles.
O texto diz que não ousavam juntar-se a eles. E eu acho que aqui, queridos, tem uma questão muito importante. Eu acho que, agora eu aqui conjecturando, eu vejo que esses homens, esses apóstolos, viviam de uma forma tão temente a Deus, de uma forma tão piedosa a Deus, que muitos não conseguiam se sentir no mesmo nível, para se aproximar deles. A gente vai ver nos capítulos seguintes, de que a dedicação desses homens era a oração, ao ensino da palavra, era a busca pelo conhecimento de Deus. Esse era o compromisso desses homens. Eles não tinham outro objetivo que não proclamar o evangelho do Senhor. E aquilo gerava um impacto muito grande. Talvez, por não se sentirem nesse nível, as pessoas não queriam se aproximar. Talvez porque não queriam interromper, né? Eles estavam envolvidos numa obra tão maravilhosa que parece que qualquer outra coisa, se aproximar deles poderiam impedir, de alguma forma, ser um estorvo para a grande obra que aqueles homens estavam realizando, né? Agora o versículo 13 termina dizendo que o povo lhes tributava grande admiração, ou seja, o povo tinha por eles uma grande admiração. Então, eles não eram pessoas hipócritas, eles eram pessoas que viviam de acordo com aquilo que eles pregavam. Eles eram pessoas que viviam de forma digna da vocação que eles receberam, ou seja, eles cumpriam com excelência o chamado de Deus. E isso fez com que toda aquela multidão tivesse grande admiração pelos apóstolos. Então, queridos, eu acho que aqui fica um exemplo muito, muito interessante, muito bom a ser seguido nos nossos dias. Ora, se a gente quer ter a admiração do povo, que essa admiração não seja porque a gente fala bem, que não seja porque a gente tem recursos, porque a gente tem desenvoltura, mas seja porque a gente vive de acordo com a palavra de Deus. Sabe, se alguém tiver que ter admiração da sua pessoa, que seja por você ser um homem, uma mulher, um jovem temente a Deus, uma pessoa que vive segundo aquilo que prega, segundo aquilo que ensina, segundo a fé que professa ter. Então, olha que coisa maravilhosa. Se nós formos tidos em grande estima pelas pessoas porque somos coerentes com aquilo que falamos, e essa coerência, com o que falamos, porque o que falamos é a palavra de Deus, é aquilo que a palavra de Deus revela. Então, eu creio que aqui fica um excelente exemplo a ser seguido. Por quê? Olha só, essa conduta dos apóstolos acabou gerando o quê? A vida da igreja tinha um impacto irresistível, tanto em vista dos milagres e sinais, quanto pelo amor cordial e pela assistência que havia no meio da igreja. Por outro lado, a igreja gerava uma reverência cheia de temor à sua volta. Então, eles viviam de uma forma tão genuína, que aqueles milagres que aconteciam, que era impossível que aqueles milagres não gerassem uma transformação na vida daquelas pessoas. E não só na vida da comunidade, da igreja em si, mas de todos aqueles que conheciam a fama dos apóstolos. Então, isso é importante. O Hernandes chega a dizer que, inclusive, as autoridades do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, resolveram manter distância deles, porque eram incontestáveis os milagres que esses homens realizavam. Então, o que eles podiam fazer? Como é que eles poderiam se insurgir contra essas coisas? Entendeu? Então, isso acabava gerando esse distanciamento, mas, em contrapartida, o impacto daquelas obras, daqueles sinais e daquelas maravilhas transformavam a vida daquela comunidade. E isso, de alguma forma, gerava, então, essa reverência, havia temor nas pessoas. Seguindo, a solenidade com que os cristãos viviam fechava as portas aos covardes e as abriam aos eleitos. Mesmo os inconversos, ou seja, aquelas pessoas que não eram convertidas, precisavam dobrar-se diante das evidências de santidade, ante a forma que a igreja vivia. E por que isso não poderia acontecer nos nossos dias? Isso é perfeitamente possível que aconteça nos nossos dias. O respeito das pessoas à igreja do Senhor, às pessoas que pregam o evangelho. Agora, isso só será possível se nós vivermos de forma coerente com aquilo que a palavra de Deus diz. O nosso sim deve ser sim, o nosso não, não, sempre de acordo com o que as Escrituras dizem, E isso certamente vai gerar um impacto na sociedade,
na qual a gente está inserido, sabe? Haja de forma coerente com a palavra de Deus, que você vai impactar o seu local de trabalho, você vai impactar a sua família, vai impactar a igreja que você faz parte. Uma outra questão que a gente observa aqui é o crescimento explosivo da igreja, está no versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, o Hernandes ele vai observar aqui que a partir desse momento, Lucas, que em episódios anteriores mencionou que foram agregados 3.000 pessoas, depois cerca de 5.000 pessoas faziam parte da igreja, agora ele já deixa de mensurar. Ele já deixa de trazer cifras, como o Hernandes vai dizer. Ele diz assim, o historiador Lucas deixa de usar cifras específicas para referir-se ao crescimento da igreja e começa a falar de uma multidão de crentes que se agregava ao Senhor. Tanto o ataque externo, que é a perseguição, quanto o interno, que era a hipocrisia, a exemplo de Ananias e Safira, foram enfrentados com firmeza. E como resultado, a igreja explodiu em crescimento. Olha que coisa maravilhosa aqui. A igreja tomou uma proporção que não era mais possível nem mensurar, nem especificar a quantidade, quantificar, melhor dizendo. O texto diz que uma multidão era agregada. Uma multidão foi agregada por conta da conduta, por conta dos milagres do nosso Senhor Jesus por mãos dos apóstolos. E aí ele conclui, justamente dizendo isso, que mesmo a perseguição e a hipocrisia que tiveram como objetivo primeiro atacar a igreja, minar a igreja, uma vez que foram tratadas com rigor pelos apóstolos, que enfrentaram com ousadia aqueles que o perseguiam e extirparam de uma vez por todas a hipocrisia dentro da igreja, não admitiam a hipocrisia, e isso também é obra do Espírito Santo, porque Pedro, o texto lá atrás diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, é que interpelou Ananias e Safira. Então, obra do Espírito Santo fez com que a igreja explodisse em crescimento. Isso é uma coisa maravilhosa. E isso serve também de alerta para nós, para os nossos dias, queridos. Em que aspecto? Muitas vezes a gente se preocupa com o número de pessoas que têm se achegado a nós, com o tamanho da igreja. Eu não estou dizendo que não deva haver uma preocupação, mas isso não pode ser prioridade, não deve ser. E glória a Deus, a comunidade que a gente faz parte nunca priorizou números. Infelizmente, no meio da família de Cristo, a gente vê, às vezes, algumas estratégias que têm muito mais objetivo de atrair pessoas do que transformar vidas por meio da pregação do Evangelho. Vocês sabem o que eu estou falando, Então, a nossa preocupação deve ser sempre o quê? O crescimento qualitativo. Conheça a Deus. E a partir do momento que você conhecer a Deus, comece a pregar sobre Deus. Comece a pregar a palavra de Deus. Comece a orar a Deus para que Ele te encha e encha a igreja dele do Espírito Santo. E por meio disso, da ação do Espírito Santo em nós, o Senhor vai agregar o número daqueles que são salvos. Eu creio que se o objetivo primeiro da igreja for esse, for ser cheio do Espírito Santo, se o objetivo da igreja for caminhar segundo aquilo que a palavra de Deus traz, se meditar dia e noite na palavra de Deus, as consequências naturais serão essas, serão o crescimento, serão as maravilhas e os milagres que Deus ainda faz nos nossos dias. Talvez não curando as pessoas, não ressuscitando mortos, mas transformando vidas, tirando vidas do inferno e conduzindo-as ao reino de luz do nosso Senhor Jesus. Olha que milagre muito maior do que curar uma perna torta. Não estou dizendo, não estou defendendo aqui que Deus não realiza os seus milagres hoje, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que milagre maior é almas sendo tiradas do inferno e destinadas ao céu do nosso Criador. Amém? Um outro ponto que nós observamos aqui, queridos, é as curas extraordinárias, que os versículos 15 e 16 traz. Vai dizer assim, que
a sequência do texto, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Isso aqui tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Serem curados pela sombra de Pedro. Afluía também muita gente das cidades, ou seja, vinham muitas pessoas das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos. E todos eram curados. Olha que coisa interessante aqui observar. Todos eram curados. Eu ouvi o pastor Marcos Granconato, um pastor batista muito conhecido não, mas bem conhecido aí no meio cristão, e ele pregando sobre esse texto, ele ensinando sobre esse texto, ele chama a atenção para uma coisa importante. A primeira delas é essa, de que todas as pessoas eram curadas. De que todas aquelas pessoas que procuravam os apóstolos, sem exceção, eram curadas. A palavra todos não exclui ninguém. E então, o nível de milagres que ocorreu no primeiro século, nos primeiros anos da caminhada da igreja, é algo sem precedentes e algo que não se viu mais na história da igreja. Então, tudo isso corrobora aquela linha de pensamento de que o objetivo de fato desses milagres eram dar credenciais ao ministério apostólico. Tá? E o Marcos Granconato ele acaba fazendo a seguinte observação. Ele fala, olha, e o que é importante a gente entender é que os milagres que eram realizados pelos apóstolos eram milagres verificáveis. Olha só, o que eu quero dizer com esse milagres verificáveis, ou o que o Granconato quis dizer com isso. Primeiro milagre. O que aconteceu com o primeiro milagre realizado pelos apóstolos? Um coxo, um aleijado de 40 anos. 40 anos ele era colocado ali à porta do templo, todos o conheciam. E o que aconteceu? Mediante aquele milagre, ele se colocou de pé, passou a andar, e o texto diz, quando a gente leu lá e estudou lá atrás, que o sinédrio, né, os fariseus, os líderes religiosos e os líderes do povo tentaram de alguma forma abafar aquela situação, mas era algo tão evidente porque todo mundo conhecia aquele aleijado. Como é que eles iam esconder isso? Então, esse milagre foi um milagre de fato verificável. Por quê? Porque as pessoas conheciam aquele que tinha sido alvo do milagre, as pessoas sabiam que ele jazia daquela deficiência por toda a sua vida, e as pessoas que o conheciam há anos, o vendo mendigar e sempre aleijado, necessitava ser carregado pelos outros, agora o viam correndo, pulando, saltando e dando glórias a Deus. Então isso é um fato verificável. Os demais milagres realizados pelos apóstolos da mesma forma. Então, note que é bem diferente dos milagres que a gente vê hoje acontecendo aí. São bem diferentes. Existem algumas igrejas aí que realizam milagres onde as pessoas, onde o apóstolo ora, o missionário ora, e depois ele começa a dizer quem foi curado. Aí as pessoas começam a pegar o microfone, né? Os microfones começam a ser levados a essas pessoas, e as pessoas dizem o quê? Eu estava com dor de cabeça e o missionário orou, minha dor de cabeça passou. Eu estava sentindo um formigamento na mão, o missionário orou e o formigamento passou. Eu estava sentindo aqui meu joelho queimando, o missionário orou, o apóstolo orou e agora a dor passou. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que Deus não realiza os seus milagres. Mais uma vez eu quero registrar isso. Mas não tem nada a ver com os milagres que eram realizados pelos apóstolos no primeiro século, tá bem? Então eu acho que a gente tem que analisar tudo isso e meditar sobre essas coisas para que a gente de fato viva uma verdade, né? Para que a gente de fato viva de uma forma transparente diante de Deus. Muita coisa esquisita tem acontecido por aí e as pessoas têm atribuído isso à obra de Deus, questões que não podem ser verificadas, como essas questões aqui. Como é que você vai dizer que a pessoa tem dor de cabeça ou não tem dor de cabeça? Então a gente não vê outros tipos de milagres sendo realizados por esses ditos apóstolos nos nossos dias.
Inclusive, aqui deixo aqui um registro. Há alguns anos atrás, passou aqui pela nossa comunidade um pregador. Não lembro exatamente da onde que ele vinha, mas ele era de um desses países aí. Não me lembro se era Venezuela, Colômbia, enfim. E nem me lembro porque esse sujeito foi pregar na igreja, mas o fato é que ele, no momento da sua pregação, começou a dizer que me perdoe, eu não vou lembrar onde foi esse milagre lá que ele vivenciou, presenciou, participou lá. Mas ele contou que houve um milagre de ressurreição. De que ele e mais uma pessoa tinham orado no necrotério por uma pessoa que tinha morrido e essa pessoa levantou. E se empolgaram e começaram a orar pelos demais mortos do necrotério. E começou a levantar gente, um monte de morto que estava no necrotério levantaram e houve ali o milagre da ressurreição. Olha, como é que a gente verifica isso? Eu fui pesquisar, né? Porque um fato desse, recente na história, né? Na nossa história, era para ter registros. Várias pessoas no necrotério que haviam sido dadas por mortas, ressuscitando, e a gente não acha nada de registro disso. Então, assim, ficou assim esquisito aquele negócio, né? Ficou esquisito. Então, é bem diferente daquilo que a gente tem lido nas Escrituras Sagradas, né? Então, fica o alerta, né? Para a gente não ser levado aí de um lado por outro, por qualquer pessoa que anda dizendo aí que realiza milagres, enfim. É muito mercador de alma, muitos mercadores de alma existem por aí, muitas pessoas que têm atacado o rebanho de Deus, que têm enganado muitos do povo de Deus com malícias, com armadilhas, verdadeiras armadilhas, queridos. Então a gente precisa estar atento a essas coisas, tá? A realização desses milagres também era uma evidência de que, de fato, eles estavam vivendo na era messiânica, de que a era messiânica, de fato, havia chegado. O que era a era messiânica? Jesus, o Messias prometido, né, havia vindo a Israel. O ressuscitado e exaltado é o mesmo Salvador dos evangelhos, dando prosseguimento à sua obra por meio dos seus mensageiros. Esses milagres atestavam o poder de Cristo ressurreto, manifestado por intermédio dos apóstolos. Pedro é poderosamente... Desculpa aqui, queridos, só um pouquinho. Pedro é poderosamente usado por Jesus Cristo tanto para pregar com intrepidez como para realizar curas e prodígios. Note mais uma vez a preocupação aqui do Hernandes e também do Barclay e outros que eu li para preparar esse estudo, sempre apontando ou volta e meia direcionando no sentido de que todos esses milagres tinham como objetivo engrandecer, glorificar o Senhor, eram obras do Salvador realizadas por meio dos apóstolos. O John Stott, ele vai enfatizar o seguinte, ele diz que se trata de uma notável demonstração do poder de Deus para curar e libertar seres humanos, assim como o episódio de Ananias e Safira havia sido uma demonstração de seu poder para julgá-los. Então, o John Stott ele vai chamar a atenção para duas coisas aqui. Ó. Ele vai dizer que esses feitos dos apóstolos aqui, eles demonstravam algo interessante. Primeiro, era uma demonstração do poder de Deus para curar e libertar os seres humanos. Isso aqui é manifestação da graça, manifestação da piedade de Deus para com as pessoas, para aqueles que ali estavam. Agora, o episódio de Ananias e Safira também serviu para demonstrar o quê? O mesmo poder de Deus para julgar a sua igreja, para julgar as pessoas. Então, são fatos notáveis, são fatos que ficam claros. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. A gente não consegue entender, queridos, nem porquê e se de fato, ainda nos nossos dias, o Senhor age da mesma forma que agiu no passado. Por exemplo, deixa eu ser mais específico aqui.
com relação ao episódio de Ananias e Safira, de que imediatamente o juízo dele veio sobre o povo. Hoje nós vemos muitas pessoas agindo sem temor a Deus. Não é de duvidar que muitas pessoas estão tentando atribuir ao Espírito Santo de Deus obras que não têm nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Uma coisa é certa, apesar de nós não termos, ou de não vermos nesse tempo presente, ou de uma forma imediata o juízo de Deus, não quer dizer que o dia do juízo não vai chegar para julgar essas pessoas. Talvez a atitude mais célere do nosso Senhor no primeiro século, nos primeiros dias da igreja, tinha como objetivo justamente esse, extirpar essa espécie de mal do meio da igreja, porque era necessário que o evangelho do Senhor chegasse à Judéia, à Samaria e aos confins da terra. E se aquele tipo de conduta, hipocrisia, mentira, engano, frutificasse no meio da igreja com muita rapidez naquele momento, talvez os objetivos teriam demorado mais tempo para serem alcançados. Deus é perfeito. A obra dele é perfeita, e nada acontece fora da vontade de Deus. Não há nada, absolutamente nada fora da vontade de Deus. Mas assim, o fato de nós não vermos episódios desse nos nossos dias, pessoas caindo aos pés dos pregadores, mortos porque mentiram, porque atribuíram ao Espírito Santo obras que não pertenciam ao Espírito Santo, não quer dizer que esse mesmo julgamento não virá no tempo apropriado. Deus tem um tempo para tudo. Vivemos no tempo da graça, nosso Deus é um Deus longânimo, ele de certa forma tem esticado a sua paciência, mas essa paciência ela vai chegar num fim. O dia do nosso julgamento chegará e todas as coisas então serão reveladas e serão julgadas pelo nosso Senhor. Amém, queridos? Então, isso era o que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Talvez vocês tenham percebido aí que eu não dei atenção ao chat ou não mencionei nada dos irmãos, porque, infelizmente, dessa vez eu estou gravando essa escola bíblica dominical. Estou gravando por conta de um compromisso, mas sem deixar de priorizar aqui o ensino da palavra. Então eu me organizei para preparar o estudo com uma certa antecedência, para que os irmãos não fiquem sem o alimento espiritual que é necessário para o nosso crescimento. Amém? Queridos, eu vejo assim, muitas questões importantes foram extraídas dessa porção do texto que nós estudamos nessa manhã, mas muitas outras coisas, como eu tenho sempre repetido, podem ser extraídos dessa mesma leitura, dessa mesma porção de textos da palavra de Deus. Então, o que eu quero fazer, como sempre, é te encorajar a meditar, a buscar em Deus uma revelação. Eu tenho pensado aquilo que eu entendo que é relevante, que é importante para a igreja, mas segundo o meu ponto de vista. Mas certamente a palavra de Deus, que é viva e é eficaz, pode falar muito mais com você por meio do seu estudo pessoal, individual, da palavra do Senhor. Então, não perca essas oportunidades. Eu sei que a gente vive dias muito difíceis, queridos. Muito difíceis. Nós temos muitos compromissos, nós temos muitos afazeres, e esses afazeres acabam, na maioria das vezes, tirando o nosso foco. A gente deixa de priorizar aquilo que realmente é mais importante. É fundamental e é algo que a gente precisaria ter como como se diz a palavra, me fugiu aqui, como um hábito diário, a leitura da palavra de Deus. Eu sei que nem sempre é possível para todos nós. Às vezes a gente estabelece um determinado tempo para ler a palavra diariamente, mas acaba surgindo um compromisso aqui, a gente não consegue ler. Mas assim, se você não está conseguindo ler todo dia, não se conforme com isso não, querido. Tente ler todos os dias. Se não der para ler todos os dias, leia sempre que possível. Sabe? A televisão, os smartphones, os aplicativos, nos tiram muito a atenção daquilo que é precioso. A gente gasta mais tempo em redes sociais do que lendo um livro, do que meditando na palavra de Deus, do que ouvindo pregações. Na semana passada, salvo engano, eu mencionei para vocês que no Spotify você vai encontrar grandes porções da Bíblia Sagrada em áudio.
em áudio. Então, às vezes, você precisa fazer uma caminhada, quer ir para uma academia, vai lá no Spotify, procura o livro de Atos lá, que o Atos, eu estou falando do livro de Atos porque eu tenho certeza que tem, porque às vezes eu ouço o livro de Atos, ouço várias vezes o mesmo capítulo que eu vou ministrar, e coloca lá no seu fone de ouvido, fica ouvindo ali, isso já é, de alguma forma, um meio para que você seja alimentado pelo próprio Senhor. Amém? Mais uma vez, eu quero agradecer a você pela atenção. Quero dizer que hoje, domingo, a partir das 19 horas, nós estaremos juntos, meditando na palavra de Deus e glorificando a Deus, adorando ao Senhor por meio dos nossos louvores. Então, você é o nosso convidado, sabe? Se organize para a partir das 19 horas, junto conosco, ali no prédio, na sede da comunidade Adorai, nós, a equipe de ministração e de pregadores lá, e você na sua casa, por enquanto, para que a gente possa se unir e adorar o nosso Senhor. Isso é muito importante. O que nós temos feito ali naquele lugar é para o nosso Deus, é para o nosso Senhor. Ali nós entregamos o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, mas nós temos utilizado desse meio que é a internet, esse meio maravilhoso que é a internet, para levar esses acontecimentos ou esses cultos até o seu lar. Então é possível que você faça parte disso mesmo à distância. A igreja do Senhor, ela é espiritual e ela é composta de todos os filhos de Deus esparramados pela terra. Então fica o meu convite para você, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. E se Deus quiser, no próximo domingo nós estaremos juntos, aí dessa vez ao vivo, e aí eu conto com o chat dos irmãos, com os comentários dos irmãos, e para que a gente consiga prosseguir nesse estudo maravilhoso do livro de Atos. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.